Olá! Neste vídeo, vamos explicar como são definidas as principais unidades de medida de ângulo. Mas primeiro, se você ainda não está inscrito em nosso canal, clique em inscrever-se. Caso o conteúdo apresentado neste vídeo tenha sido útil para você, deixe sua curtida. Assim você dá visibilidade para o canal e apoia o projeto do curso de GeoGebra, que vem ao longo de anos capacitando gratuitamente professores de matemática de todo o Brasil no uso desse importante software educacional. Antes de explorarmos as definições das diferentes unidades de medida de ângulo, graus, grados, radianos, vamos considerar o significado de medir. Considere dois segmentos, um azul e outro vermelho. Medir um objeto é compará-lo com outro da mesma natureza, que é tomado então como unidade de medida. Nesse caso, se tomarmos o segmento azul como unidade, a medida de seu comprimento passa a ser de 1 unidade. Dizer então qual é o comprimento do segmento vermelho é, neste caso, verificar quantas vezes o segmento azul caberia no vermelho, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Portanto, podemos afirmar que o segmento vermelho mede 5 unidades. Isso porque tomamos como referência o segmento azul. Caso utilizássemos o segmento verde como unidade, o qual cabe 1, 2, 3 vezes no segmento vermelho, obteríamos outra medida, 3 unidades, para o segmento vermelho. Ou seja, a medida de um objeto depende da unidade de medida que está sendo utilizada. Mas como medir um ângulo? A todo ângulo pode ser associado um arco de circunferência. Assim, uma das formas de criar uma unidade de medição de ângulos é justamente tomar um arco que corresponda a uma certa fração da circunferência e verificar quantas vezes esse arco padrão cabe no arco associado ao ângulo que pretendemos medir. Por exemplo, para medir o ângulo α associado ao arco vermelho, poderíamos dividir nossa circunferência em 2, 4, 8, 16 ou mesmo 32 partes iguais, e depois tomar como arco padrão o arco azul correspondente a 1/32 da circunferência. Desta forma, para obtermos a medida do ângulo α, bastaria verificar quantas vezes o arco azul cabe no vermelho. 1, 2, 3, 4 vezes. Ou seja, o ângulo α mede 4 unidades, quando consideramos a unidade de medida de ângulo que acabamos de criar. Em nosso exemplo, dividimos a circunferência em 32 partes iguais. Porém, a mais conhecida das unidades de medida de ângulo, o grau, é obtida dividindo a circunferência em 360 partes iguais. A opção pelo número 360 tem raízes históricas e deriva do fato de que os babilônios adotavam um sistema de numeração sexagesimal, ou seja, de base 60. Note que 360 é, dentre os múltiplos de 60, o que mais se aproxima da quantidade de dias que possui um ano. Como consequência imediata desta definição, uma circunferência mede exatamente 360 graus. As subunidades do grau, isto é, o minuto e o segundo, seguem também a lógica do sistema sexagesimal. Do lado direito, vemos uma ampliação da parte da circunferência que está dentro do quadrado. O arco correspondente à parte da circunferência que aparece em vermelho mede exatamente 1 grau. Ampliando, podemos observar que 1 grau está dividido em 60 partes iguais. Cada uma dessas partes, como a que aparece em azul, mede exatamente 1 minuto. Ampliando ainda mais a imagem, observamos 1 minuto dividido em 60 partes iguais. Cada uma dessas partes mede exatamente 1 segundo. Portanto, 1 grau mede 60 minutos e 1 minuto mede 60 segundos. É importante não confundir essas subunidades do grau, utilizadas para medir ângulos, com as unidades de medida de tempo de mesmo nome. Outra unidade de medida de ângulo construída por meio dessa mesma lógica é o grado, criado com o propósito de fazer parte do sistema métrico decimal que surgiu no contexto da Revolução Francesa. Uma circunferência possui 400 grados,
A escolha desse valor tem a finalidade de fazer com que o ângulo reto meça exatamente 100 graus. A última unidade de medida de ângulo que será tratada aqui é o radiano. Embora o comprimento de arcos correspondentes a um mesmo ângulo difira de acordo com o raio da circunferência ao qual estão associados, o fato de todos os círculos serem semelhantes entre si garante que a razão entre o comprimento destes e o comprimento do raio seja sempre constante, desde que permaneçam associados ao mesmo ângulo. Essa razão, contudo, varia em função do ângulo e apenas dele. Por isso, é definida como sua medida em radianos. Além disso, como foi visto no início deste vídeo, o comprimento de um segmento depende da unidade de medida que está sendo usada. Isto sugere que a medida de um arco em radianos corresponde ao seu comprimento quando tomamos o raio do círculo como unidade de medida. Neste exemplo, no qual o círculo tem raio 5, o arco vermelho mede pouco mais de 15 unidades de comprimento. Contudo, sua medida em radianos é pouco maior que 3, o que faz todo sentido, já que 1, 2, 3 arcos de comprimento 5 praticamente sobrepõem o arco vermelho. Note que o nome radiano deriva justamente da palavra raio. Assim, o arco de medida 1 radiano é aquele cujo comprimento coincide com o comprimento do raio da circunferência a qual pertence. Uma vez que o comprimento de uma circunferência é 2π vezes o raio, e a medida em radianos de um arco é fornecida pela razão entre o comprimento do arco e o raio, então o arco de uma volta mede precisamente 2π radianos. A par dessa informação, concluímos que 360 graus equivalem a 2π radianos, o que nos fornece o fator de conversão entre estas duas unidades de medida, isto é, 180 graus é igual a π radianos. Por meio de uma regra de 3 simples e direta, verificamos que 1 radiano é pouco menor do que o ângulo de 60 graus, aproximadamente 57 graus, 17 minutos e 45 segundos, para ser mais preciso. Vemos ainda que tomando 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcos de medida 1 radiano, quase completamos uma volta, e tomando mais um arco, ultrapassamos uma volta, o que está de acordo com o fato de que 2π radianos medem aproximadamente 6,28 radianos, valor que é maior do que 6 radianos e menor do que 7 radianos. Esperamos que o conteúdo deste vídeo tenha sido útil para você. Deixe abaixo o seu comentário.